Olá, bem-vindo. Então a gente vai ver sobre a resistividade nesse vídeo de hoje. Na parte 1, a gente vai ver algumas definições da resistência e resistividade. Na parte 2, a gente vai ver um pouco como a gente manipula as fórmulas da resistividade e como a gente calcula a resistência. Na parte 3 do vídeo, a gente vai ver um exercício resolvido utilizando resistividade e resistência. Na parte 4, a gente vai ver o que a temperatura modifica na resistividade. E na parte 5 a gente vai ver um outro exercício resolvido utilizando resistividade e a temperatura. Olá, meu nome é Marco e bem-vindo ao canal Laboratório de Projeto. A resistência, a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Então, se eu tenho um material com uma maior resistividade, logo ele vai ter uma maior resistência. Então, esse tipo de material aqui ele tem uma elevada resistividade. A resistividade ela é relativo ao material. O comprimento é relativo à distância que eu tenho do condutor, né? Então, se eu tenho um condutor na minha casa que vai lá do meu disjuntor até a tomada no meu quarto, eu tenho um certo comprimento nesse condutor. Então, quanto maior o comprimento, maior o L, eu vou ter uma maior resistência. E depois tem a área de seção desse condutor. Então, esse condutor ele tem uma área aqui, ó, uma área circular, né? Então, se eu for um condutor mais fino, então eu tenho um condutorzinho assim mais fino, com uma área menor, ele vai ter uma resistência maior. Porque eles são inversamente proporcionais à resistência e à área. Quanto maior for a área, menor vai ser a minha resistência elétrica. Então esse condutor aqui que ele não é tão grosso que nem aquele ali, ele tem uma resistência, se eu tiver o mesmo comprimento, os dois, né, e o mesmo tipo de material que é a resistividade, se eu tenho o mesmo L para os dois, e a mesma resistividade, o mesmo material, esse aqui vai ter uma resistência maior, e esse vai ter uma resistência menor, porque eles são inversamente proporcionais à resistência e à área. Então a gente tem aqui a fórmula da resistência, que eu tinha falado para vocês, que é a resisttividade vezes o comprimento dividido pela área. E se forem ver a condutividade, que é isso aqui, ó, ela é o contrário da resisttividade. Então o material que tem uma alta resisttividade, ele quer dizer que ele não é um bom condutor. O material que tem uma alta condutividade, que é esse símbolo que está aqui, ó, ele é um bom condutor. Depois aqui a gente tem a lei de Ohm, né, que é a tensão igual a resistência vezes a corrente. Então eu poderia substituir essa formulazinha aqui da condutividade nessa fórmula da resistência. Então seria o R, seria o meu comprimento sobre a condutividade vezes a área. Tensão vezes corrente. Então, eu poderia substituir essa resistência aqui. Como isso aqui tem o mesmo valor que isso aqui, né? Esses dois têm o mesmo valor. Eu poderia substituir essa resistência aqui por tensão sobre corrente, ó, que vai ser igual a resistividade vezes o comprimento sobre a área. A gente pode manipular essas fórmulas para achar novas fórmulas. Isso é bem comum na parte da engenharia. Vou calcular aqui um exemplo. Ó. Se um fio de cobre de pureza comercial deve conduzir 10 amperes de corrente com uma queda de tensão máxima de 0,4 volts por metro, qual deve ser o diâmetro do fio? Então aqui eu tenho a condutividade. Aí eu quero saber qual deve ser o diâmetro do fio. Então, qual o diâmetro do fio? Então, o que a gente tem de dados aqui? Ó? Eu sei que a corrente é 10 amperes. Eu sei que em 10 amperes eu tenho uma queda da tensão máxima de 0,4 volts por metro. Quer dizer, se eu tiver um condutor e esse meu condutor tiver 1 metro, que é o que ele está dizendo ali, ó. Então aqui eu tenho 1 metro de condutor. Eu sei que esse condutor ele vai ter essa queda de tensão aqui. Então eu sei a tensão que esse condutor tem em 1 metro, que é a queda de tensão máxima que esse condutor deve ter. Então eu sei que
em 1 metro, eu tenho aquela queda. Então, se a gente pegar a fórmula lá da resistência, é resistividade vezes o comprimento sobre a área. Eu sei que tensão é resistência vezes a corrente. Então, resistência é tensão sobre a corrente. Outra coisa que eu sei, a fórmula da área é a área igual a π d ao quadrado sobre 4. Isso aqui é a área de uma seção circular. Então, posso pegar essa fórmula aqui que eu tenho aqui, que é R é a tensão sobre a corrente, que é tensão sobre a corrente, e jogo isso aqui. Eu tenho R aqui, que é igual a essa tensão sobre corrente. Eu posso jogar isso aqui dentro dessa fórmula aqui, ó. Então, eu vou ter que a tensão sobre a corrente, ela é igual a resistividade vezes o comprimento sobre a área. Como eu tenho a condutividade e não a resistividade, eu posso dizer o seguinte, ó, que a tensão sobre a corrente, ela vai ser igual a L, a resistividade, se forem ver, ela é 1 sobre a condutividade. Então, eu tenho a condutividade vezes a área. Vamos manipular isso aqui um pouquinho. Então, aqui eu vou ter a área. Ela vai ser igual ao L vezes o I dividido pela tensão. Então, a área vai ser o L vezes o I dividido pela condutividade. Pela condutividade vezes a tensão. Então, L vezes o I, tensão para cá, área para lá. Tensão vezes a condutividade. E eu sei que a minha área vale πd ao quadrado sobre 4. Então, eu posso substituir isso aqui em πd ao quadrado sobre 4. Isso é o valor da área. Então, eu peguei essa fórmula aqui, ó, eu tenho área aqui, que vale a isso aqui. Eu posso pegar isso aqui e jogar dentro dessa fórmula aqui, dentro da área. Vai ser igual a L vezes o I vezes a condutividade vezes V. Então, o meu D vai ser igual a 4 vezes L vezes o I dividido por a condutividade vezes a tensão vezes o π, e isso tudo raiz. Então, eu tenho o diâmetro, ele é o L vezes o I, π vai para baixo, que seria a condutividade vezes a tensão, dividido pelo π também, raiz de tudo. E aí eu quero simplesmente achar o diâmetro. Então, o diâmetro, vamos ver se eu vou conseguir fazer o cálculo aqui. O diâmetro, 4 vezes 1, vezes a corrente de 10, sobre a condutividade de 5,85, vezes 10 na 7, vezes a tensão de 0,4, vezes π. E isso tudo raiz. Então, o diâmetro vai dar 7,37 vezes 10 a menos 4 metros. Lembrando que as unidades a gente tem que cortar, né? Que fica um pouquinho sem espaço, mas eu tenho que cortar as unidades, eu tenho que ter as unidades na mesma medida. Então, se eu estou trabalhando com uma unidade em centímetros, não podem trabalhar com uma outra unidade em centímetros. Que nem aqui, estou trabalhando em metros, e aqui está sendo trabalhado em metros também. Então, a distância, o diâmetro vai dar em metros também. Então, cuidem com as unidades. Aqui ficou um pouquinho apertado, porém, essa resistividade que a gente calcula normalmente na fórmula é a resistividade a 20 graus Celsius. Então, a temperatura ambiente. Ó. Só que o que acontece? No momento que eu aqueço os metais, eles mudam a resistividade. Se muda a resistividade, ele altera a resistência.
Se normalmente não fala em temperatura, no exemplo que eu passar para vocês, não falei em temperatura nenhuma, ou falei temperatura ambiente, aí vocês esquecem essa fórmula aqui, ó. Isso aqui é para calcular a resistividade quando eu tenho uma certa temperatura diferente. Então, como é que funciona essa fórmula aqui, ó? Aqui ele te dá a resistividade de vários metais, alumínio, cobre, prata, ouro. E essa resistividade ela está na temperatura 0 graus. E aqui tem que cuidar que isso aqui é micro, é 10 na menos 6 ohms por centímetro. E tem que cuidar as unidades. Ó. E aqui eu tenho o coeficiente térmico. Então, se por exemplo eu perguntar para vocês me calcularem a resistividade do cobre a 50 graus. Ó. Quero saber qual a resistividade que o cobre tem a 50 graus. Se vocês fossem usar nessa fórmula aqui, ó, e vocês tivessem a resistividade do cobre, eu não poderia aplicar direto aqui, porque essa resistividade que não tem na tabela é a 20 graus, a temperatura ambiente. Aqui eu estou falando a resistividade do cobre a 50. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular a resistividade. Então eu tenho que o cobre ele tem 1,6. Aqui eu tenho um micro, né? Vezes 10 na menos 6 ohms por centímetro. Aí isso aqui é a temperatura a 0 graus. Depois eu tenho 1 mais o coeficiente térmico. O coeficiente térmico do cobre é 0,0039 vezes a temperatura de 50 graus. Então eu teria que multiplicar isso aqui, esses dois, somo com 1 e multiplico com esse valor aqui, vocês vão ter uma outra resistividade. Teria que calcular ali para ver, mas ele tem que dar uma resistividade maior que essa resistividade aqui. Vai dar um valor um pouquinho maior que esse aqui, ohms por centímetro. E aí, esse valor que vocês calcularem, vocês podem jogar nessa fórmula aqui, ó. Então, calcular a resistividade elétrica do cobre puro usando o coeficiente térmico de resistividade conforme a tabela. Então, eu quero saber a resistividade. Então, eu tenho que ela é... Então, a gente olhando na tabela, eu sei que é 1,6 vezes 10 na menos 6 ohms por centímetro vezes 1 mais o alfa era 0,0039 vezes a temperatura de 132. Acho que esse é o valor do coeficiente térmico. Isso, aí eu vou achar, eu tenho já calculado aqui para ficar um pouco mais rápido, 2,42,10 na menos 6 ohms por centímetro. O que significa isso? Olha, ele tinha 1,6 vezes 10 na menos 6, foi para 2,42. Ele aumentou a resistividade, logo ele vai aumentar a resistência também. Então, essa seria a resistividade a 132 graus Celsius. Então, se eu jogar isso aqui na fórmula da resistência, se eu tiver, sei lá, 100 metros de cabo e eu aqueci esse cabo a essa temperatura aqui, ó, eu subi bastante a resistividade. Ele vai subir um valor considerável a resistência também. Então aqui mostram condutores rígidos, aqui flexíveis e aqui a proteção, né? Normalmente eu tenho condutores para questões de segurança. E outro detalhe, pessoal, às vezes, vamos pegar um condutor mais barato, né? Então condutores mais baratos, o material que está aqui às vezes tem muita impureza. Ó. Como ele tem muita impureza, ele vai aumentar a resistividade. Se ele aumenta a resistividade, ele aumenta a resistência. Se um condutor da casa de vocês aumenta a resistência, o que vai acontecer? Ó? Ele aumentou a resistência, boa parte dessa energia vai virar calor. Então o pessoal às vezes coloca condutores de má qualidade e perde bastante nisso aí. Ou às vezes emenda mal feita também, isso aumenta às vezes a resistência.